Bom dia, Rafael Bizinha, estrategista Santander Private Banking, hoje 24 de junho. Ontem de manhã eu mencionei que a ata da última reunião de política monetária do Banco Central tinha sido um pouquinho mais conservadora em comparação ao comunicado da semana passada, né, quando a Selic foi diminuída de 3 para 2,25% ao ano. Esse tom um pouco mais conservador, ele sugere que a probabilidade de um declínio muito maior da Selic ela seja pequena, mas não tira a possibilidade de mais uma diminuição de 2,25% para 2% ao ano. Inclusive o mercado de renda fixa, ele precifica uma probabilidade aí dividida, 50-50, entre mais um corte de 25% ou manutenção dos juros nos níveis atuais. Só que assim, esse tom um pouco mais conservador, ele acaba ainda influenciando o câmbio. O real é bastante sensível e dependente da expectativa com relação à trajetória dos juros, e sempre que tem um sinal mais cuidadoso com relação à intensidade de diminuições adicionais, né, dos juros, isso contribui para a apreciação da nossa moeda. Então ontem a gente viu de fato mais uma valorização, vamos se distanciando um pouco daqueles patamares lá do dólar de 5,35, visto poucos dias atrás, mas também tem uma outra contribuição vinda de fora, que é o dólar em escala global se enfraquecendo. E ele se enfraquece em boa medida por um humor mais positivo internacionalmente falando. Esse humor mais positivo tem como pano de fundo essa história de que os indicadores econômicos estão num processo de inflexão para melhor, acompanhados de ampla liquidez e tudo mais. Isso faz com que os investidores queiram sair da moeda norte-americana em direção a outras divisas, outras regiões geográficas, né? Tem mais apetite para outros ativos de risco. Esse apetite, inclusive, é o que vem justificando, ou é o que está por trás da melhora ou do bom desempenho das bolsas, de uma maneira geral. Tá? O Ibovespa, inclusive, ele vem pegando carona em tudo isso, como a gente sempre diz. O SP500 ontem subiu, o Ibovespa também valorizou, inclusive por aqui a gente chegou a superar os 97 mil pontos, depois perdemos um pouco de ritmo, mas ainda assim o índice fechou aí perto de 96 mil pontos, tá? Domesticamente, no geral, acho que teve um outro destaque nessa terça, que foi a apresentação do presidente do Banco Central, Roberto Campos, aí mostrando os parâmetros gerais que regulamentam a atuação no mercado de títulos privados. Lembrando agora que o BC ele passa a ter a prerrogativa, né, de comprar a dívida de empresas, as debêntures, só que ele de fato não sugeriu ontem que esteja na iminência de fazê-lo. Ele só definiu um pouco mais as regras para poder atuar, só que ele só o faria em situação provavelmente em que o mercado estivesse mais estressado. Lembrando que o custo de captação das empresas no mercado de capitais, né, as taxas dos títulos de crédito corporativo, elas estão mais altas do que estavam antes dessa crise, antes da pandemia, mas estão no nível bem mais baixo do que já alcançaram no pico do estresse ali no início de março, né? Então o Banco Central ele tem o potencial de atuar, mas não quer dizer que ele vá fazê-lo necessariamente. Agora, só a prerrogativa de agir já faz com que você tenha um mercado um pouco mais calmo, porque a gente sempre sabe que tem alguém para dar liquidez para essas negociações numa situação mais caótica. Tá? O Banco Central ele também anunciou ontem outras frentes para fomentar o mercado de crédito para as micro, pequenas e médias empresas, mas foi mais uma estratégia no sentido de ajustar compulsório de novo, mexer na contabilização de exigências de capital dos bancos. São coisas que deveriam gerar estímulo para as instituições financeiras emprestarem para as companhias menores, mas é algo um pouco mais indireto, né? E vem em complemento às outras ações, né, como o Pronamp,
o programa emergencial de acesso a crédito, o programa de crédito para folha de pagamento, só que todos esses a gente sabe que ainda não foram suficientemente eficazes, então o Banco Central quer reforçar um pouco mais essa agenda. No campo político, o debate de reformas ele vem ganhando mais corpo, só que tem muitas arestas aí para serem aparadas. No Senado foi aprovado o adiamento das eleições municipais para novembro, mas isso ainda precisa também passar pela Câmara, onde parece que não tem muito ambiente para tanto, vamos ver. A possibilidade de mudança do calendário, né, a eleitoral, estendendo os mandatos dos prefeitos até 2022, é algo que não tem eco nenhum, né? Então essa é uma possibilidade muito remota. Tem oposição de muita gente, inclusive de várias autoridades do judiciário, que dizem que isso feriria, né, uma cláusula pétrea da Constituição, então isso parece um pouco fora. Em relação ao novo ministro da Educação, o Bolsonaro ontem conversou com um candidato aí que é o atual secretário de Educação do Paraná, mas não chancelou ainda o nome. Vamos aguardar um pouquinho mais, tá? Agora pela manhã, olhando para o exterior, os mercados eles estão em queda. A justificativa é a aceleração de casos de Covid nos Estados Unidos, a pesquisa eleitoral também, que mostra o candidato democrata ganhando ainda mais, acentuando ainda mais a liderança na comparação com o Trump. São todos temas que já estavam presentes aí nos últimos dias, mas que não necessariamente fazem preço a cada instante, né? Então você tem essa contraposição de fatores positivos e esses outros negativos. Tem prevalecido o pano de fundo mais positivo, só que nesses níveis de preço da Bolsa, a gente sabe que ela tem que ficar mais sensível a vetores contrários, né? Isso também vale até um pouco para o Ibovespa, né? O Ibovespa, do ponto de vista de valuation, ele não está caro, mas a gente sabe que os fundamentos não justificariam valores muito mais elevados do que o que a gente vê agora, muito embora hajam condições técnicas ainda que podem dar fôlego adicional. Só que a gente tem que mensurar isso tudo, né? Então, confrontando condições técnicas, condições de fundamento, e relembrando que sempre que o fundamento não justifica valorização muito maior, eventualmente notícias negativas podem ter impacto um pouco mais agudo, né, de um dia para o outro nas cotações. Eu fico por aqui. Bom dia a todos.